Olá, seja bem-vindo à apresentação do PS Panel versão 2023. Muitos novos recursos, grandes novidades. Então, se você já é um cliente PS Panel e quer atualizar a sua versão, poderá fazer essa solicitação por meio do e-mail que aparecerá aqui embaixo no seu vídeo. Se você ainda não é um cliente PS Panel e mesmo após assistir esse vídeo completo, você ainda tem alguma dúvida ou gostaria de marcar uma videoconferência, poderá também fazer isso por meio do e-mail ou do WhatsApp que estarão aqui embaixo no vídeo também. Como de costume, nós vamos utilizar a nossa apresentação interativa que simula uma sala de espera. Então, nós vamos utilizá-la aqui para facilitar todo o entendimento do uso do sistema e da infraestrutura. Com relação à infraestrutura, será necessário que nós tenhamos um servidor. Esse servidor poderá estar instalado localmente ou também na nuvem. Aqui, na simulação, ele está local e uma vez que nós temos o serviço do PS Panel instalado nesse servidor, não será necessário que na TV ou nas máquinas de atendente ou administrador tenha nenhum aplicativo instalado. Todos os acessos eles serão pela web, ok? Então, com relação à rede necessária para o funcionamento do sistema, nós temos aqui um notebook que está representando tanto os usuários administradores como os usuários atendentes, que ele terá de estar conectado, pode ser numa Wi-Fi ou numa rede cabeada. Também temos uma televisão, que pode ser uma Smart TV que tenha navegador, ou pode ser também uma TV comum, que esteja ligada a um computador ou a um mini PC, um NUC, desde que também tenha um navegador. Alguns detalhes importantes sobre a televisão é que algumas Smart TVs mais antigas, elas têm algumas limitações. Por exemplo, algumas delas não permitem tela cheia. Então você talvez não consiga, numa TV dessas, deixar o sistema aqui em tela cheia. Ele vai ficar talvez a barra de navegação aparecendo no topo da televisão. Porém, a maioria das TVs mais novas já tem o recurso de tela cheia automático, então não seria uma preocupação. Se você tem uma TV comum, que não é uma TV Smart, ou tem uma TV que está conectada a um computador, você poderá simplesmente utilizar um cabo HDMI e o sistema também irá funcionar normalmente, né? Também temos o emissor das senhas, que aqui nós temos o modelo PS Panel Slim, mas não é necessário que seja o nosso totem. Então, se você já possui um totem, já possui um tablet com uma impressora térmica ou alguma outra forma da emissão das senhas, você poderá utilizar o sistema também já utilizando os equipamentos que você já tem, né? Então, todos esses itens eles terão de estar conectados na rede Wi-Fi ou em uma rede cabeada, desde que eles enxerguem o serviço que está rodando no servidor aqui. Então, esse é um requisito importante. Então, se você tiver vários equipamentos, mas desde que eles estejam na mesma rede ou enxergando o servidor, será suficiente para fazer o sistema funcionar perfeitamente. Vamos iniciar nos aprofundando um pouquinho mais sobre o software pelo emissor. É importante citar que, como nós estamos falando de uma apresentação aqui, nós habilitamos todos os recursos possíveis. Então, se você quiser algo mais simplificado, mais ágil, são apenas questões de parametrização. Então, você pode parametrizar o sistema para ele ficar em uma ou duas telas, já emitir a senha, ou se você quiser utilizar os outros recursos, bastaria habilitá-los mesmo. Então, começando aqui na página inicial do emissor, nós temos a opção de pesquisas de satisfação, temos a opção de gerar as senhas e de deixar uma sugestão. Se pesquisas e sugestões não forem utilizadas, essa tela já não existiria, por exemplo. Ela começaria o sistema já pela seleção de setores. Utilizando ainda o mesmo exemplo, se você tiver apenas um setor, essa tela também não vai existir, porque ela já vai para a próxima tela, que é a seleção de prioridades. Então, apenas para exemplificar como o sistema ele pode se adaptar aí a todos os modos de operação. Vamos dar uma revisada antes nas pesquisas de satisfação. Você pode criar vários tipos de pergunta. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos a opção de nota. Então você pode criar um questionamento e exigir uma nota, né, por meio de estrelas. Então a pessoa que está ali no totem ela vai selecionar a quantidade de estrelas que ela quer dar e vai confirmar. Temos também perguntas simples, de sim ou não. Então você recomendaria a nossa empresa para seus amigos e familiares? A pessoa vai apenas selecionar se sim ou não. Temos também
as perguntas de múltipla escolha. Então você cria a pergunta, cria as opções e o usuário vai selecionar qual resposta ele deseja dar. Após finalizada todas as perguntas que estão cadastradas, ele volta automaticamente para a tela inicial. Na parte de sugestões, também é bem simples. A pessoa pode deixar seu nome ou telefone e uma sugestão. Ao utilizar um tablet, ele já vai automaticamente aqui abrir o teclado. E se a pessoa tem mais facilidade em preencher pelo celular, ela pode ler esse QR Code aqui e digitar todas essas opções a partir do seu smartphone. Iniciando mais agora realmente a parte das senhas, quando nós entramos aqui, nós vemos aqui os setores, né? Os setores, eles têm essas cores de identificação, porque alguns locais costumam trabalhar com, ao invés de nomes de salas, né, com cores. Alguns hospitais, principalmente quando se trata de hospitais infantis, então é uma opção que você pode ter adicionalmente de usar cores nos setores, né? Aqui nós temos a opção de até 10 setores visíveis e infinitos setores invisíveis. Setores visíveis são aqueles que realmente o usuário pode emitir uma senha no totem. Setores invisíveis são aqueles que o atendente vai fazer o encaminhamento. Vamos pegar aqui, por exemplo, triagem, né? O setor triagem, ele vai avaliar o paciente, o usuário, e ele que vai determinar para onde esse usuário vai ser encaminhado. Então, nesse caso, os setores que vão receber encaminhamentos não precisam estar aqui no totem. Eles vão estar apenas na retaguarda do sistema. Então, isso seria um setor invisível. Vamos selecionar aqui recepção e ir para a próxima tela. Nós podemos também vincular serviços prestados aos setores, né? Então, também permite aqui uma estatística e uma filtragem adicional além dos setores. Vamos selecionar aqui entrega de exames. Temos por padrão o tipo de atendimento, se vai ser normal ou preferencial. Lembrando que também pode ser desativado. É óbvio que quando se trata de atendimento ao público, na maioria das vezes é obrigatório. Mas tem alguns casos onde não é atendimento ao público, e sim de funcionários, colaboradores, aí não é necessário ativar o tipo de atendimento preferencial. Vamos selecionar aqui um normal. Aqui também temos a opção de selecionar um atendente. Talvez não seja também em todos os tipos de operação que se adequa a essa opção. Mas vamos pegar, por exemplo, um cartório, né? No cartório nós temos os guichês, onde o atendimento vai ser automatizado, não se seleciona o atendente, mas temos também as mesas. Nas mesas, a pessoa poderia, ali o usuário, poderia escolher com quem ele quer conversar. E a senha gerada selecionando o usuário só irá aparecer para o atendente que foi selecionado, né? Vamos também continuar aqui selecionando o usuário. Temos a opção de se identificar. Essa opção aqui, ela gera um número bastante grande de estatísticas na retaguarda. Então você vai poder analisar relatórios, vai ter um número de informações maiores quando você identifica a pessoa que está emitindo a senha. Essa identificação pode ocorrer tanto aqui no totem como na retaguarda, ela é opcional. Então, se você não quiser que a pessoa se identifique no totem, mas sim na triagem ou na recepção, também é possível parametrizar dessa forma, né? Além disso, alguns sistemas vão precisar do CPF ou de algum código para que seja feita alguma integração. Então, nós temos algumas integrações onde, ao digitar o CPF, é consultado no sistema principal, no ERP, se já há algum agendamento, né, o nome, algumas informações adicionais que possam ser necessárias. Então, caso você pretenda utilizar esses recursos, aí o CPF seria bastante interessante. Vamos não identificar aqui e agora temos a parte da seleção das senhas. Aqui um ponto bem importante, né, que é um grande diferencial. Nós temos a tradicional senha impressa, mas temos também a senha digital. É só pegar o celular, abrir a câmera e ler esse QR Code aqui. Quais são os benefícios da senha digital? Já vamos entrar nessa questão. Vou selecionar primeiro a senha impressa. E a última tela do totem, que também é opcional, vai ser a tela de informações adicionais, onde você pode dar um direcionamento. E também é uma oportunidade, se você não quiser utilizar essa tela aqui, de solicitar que a pessoa responda uma pesquisa. Então você ainda assim não precisará
utilizar essa tela inicial se você quiser utilizar pesquisa de satisfação. Você pode fazer isso após a impressão da senha, perguntar se a pessoa gostaria de responder uma pesquisa. Com relação à senha digital, nós temos aqui um exemplo e vamos falar um pouquinho dos benefícios dela. Bem, primeiro, como ela vai estar no celular, no smartphone do usuário, você já tem uma economia de papel. Cada pessoa que utiliza a senha digital é uma impressão a menos que você tem lá no seu totem. A partir do momento que você tem menos impressões no totem, automaticamente o número de intervenções na impressora e a vida útil dela também aumenta. Porque se você gasta menos papel, menos vezes os seus funcionários e os seus colaboradores vão ter que trocar a bobina de papel. E automaticamente também a cabeça de impressão irá durar mais. Um terceiro benefício ainda é a utilização do espaço multimídia que tem aqui. Esse espaço é do cliente, então você define quais são os materiais que irão passar ali. Então você pode fazer uma promoção, pode deixar um aviso, pode fazer um material publicitário ou até mesmo vender esse espaço para algum fornecedor. Então é um espaço realmente aberto para ser utilizado conforme desejado. Voltando à utilização do sistema, no emissor, de forma geral, é isso, né? Vamos agora para a tela do atendente. Uma vez que a senha já foi emitida, nós vamos entrar aqui agora como um usuário. Ou melhor, vamos entrar aqui com outro usuário. Quando eu tenho um usuário que ele é administrador, ele também trará a opção de entrar como usuário. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o meu login como usuário para fazer o atendimento das senhas. Aqui, previamente no cadastro do usuário, eu já posso deixar algumas informações prontas, como o local de trabalho, ou seja, guichê 01, caixa 02. Nesse meu usuário não está preenchido, então eu posso preencher aqui nesse momento. Esse campo fica em aberto porque às vezes o usuário que trabalha fixo em um guichê, por algum motivo pode precisar trabalhar em outro. Então, eles vêm aqui, altera a identificação do seu local de trabalho e continua trabalhando normalmente, sem ter que envolver um administrador do sistema para fazer essa alteração. Então facilita bastante, né? Aqui na tela de atendimento nós temos agora uma grande mudança. Na priorização automática, quando é emitida uma senha normal, agora nós temos um tempo de espera que essa senha que foi emitida selecionando o modo normal poderá esperar. Então antes, esse botão aqui na versão 2022, ele sempre chamaria primeiro todas as senhas preferenciais e depois ele chamaria as senhas emitidas normais. Agora, ele vai seguir automaticamente essa regra do tempo. Então, se nós temos uma senha preferencial, ela será chamada e na próxima senha ela irá verificar se existe alguma senha que foi emitida do tempo normal que já passou do tempo de espera adequado. Por exemplo, se nós configuramos 10 minutos de tempo de espera, então nós chamamos uma senha e ele irá verificar. Tem uma senha preferencial que acabou de ser emitida, mas há uma senha normal que já está esperando há mais de 10 minutos. Então, nesse caso, ele irá chamar primeiro a senha normal e depois a preferencial. Então, com base nesse tempo que você irá parametrizar, você vai conseguir fazer esse balanceamento de forma automática. Ainda assim, também temos aqui a opção de chamar por ordem de chegada, sequencial, que se mantém caso necessário. Temos a opção de repetir a última senha, como padrão, e aqui em chamada personalizada, existem alguns recursos interessantes também. Na chamada personalizada, você não precisa de uma pendência gerada no totem. Você pode chamar qualquer coisa. Então, eu vou selecionar aqui a recepção. Posso colocar, ao invés de um guichê, vamos colocar aqui RH, um tipo de senha normal, e vamos chamar uma pessoa. Ao invés de chamar por número, vamos chamar aqui pelo nome. Então, nesse momento, eu consigo escrever o setor. Não precisa ser nenhum setor cadastrado. Nós podemos escrever um nome ou uma senha, um código de cliente, um código de colaborador. É um campo totalmente aberto onde você vai decidir a forma melhor de usar. Além disso, nós podemos utilizar avisos de áudio sintetizado na TV. Eu posso deixar esses áudios pré-cadastrados, ou melhor, você vai digitar apenas o texto, né? E ele vai sintetizar a voz.
e posso editar aqui na hora. Então ele não vai haver nenhuma interface visual na TV, ele apenas vai sintetizar a voz na TV com aquilo que você escreveu aqui nesse campo. Então também é uma função bastante interessante. Além das opções de chamar priorizando automaticamente ou sequencial, você pode dar 2 cliques em cima de uma senha que você desejar e ele também irá chamar essa senha que foi selecionada. Vamos simular aqui uma chamada automática. Quando nós realizamos a chamada de uma senha, ele irá abrir para nós o painel de atendimento. Aqui nós podemos nesse momento identificar o nome do paciente ou do cliente, poderemos colocar o código dele. Isso é importante para duas situações. O nome, se eu for encaminhar ou transferir esse atendimento para outro setor, o setor que irá receber esse atendimento já tem o nome da pessoa, tem algumas observações que eu posso colocar aqui, então ele já vai ter bastante informações adicionais ao atender essa pessoa. Mas também eu posso utilizar esse nome ou esse código para gerar estatísticas, né? Então, a partir do momento que eu identifico o meu paciente ou cliente, nas estatísticas e nos relatórios eu vou ter essa informação. O código, se você utilizar algum sistema de BI ou for realizar alguma integração com o seu sistema principal, também vai ser bastante útil que você informe esse código do cliente, pode ser o CPF ou algum código interno aqui. Se eu for realizar o encaminhamento, né, for transferir esse atendimento, basta eu selecionar aqui o setor que eu vou encaminhar e vou transferir aqui o atendimento. Se por algum motivo esse atendimento falhou, a senha foi chamada, mas a pessoa não compareceu, eu posso simplesmente cancelar. Qual a diferença entre cancelar e finalizar? Quando eu cancelo o atendimento, eu estou eliminando as estatísticas dele. Então, não irão contar os tempos de espera, os tempos de atendimento nesses casos, né? Para não atrapalhar aqui as estatísticas de cada atendente. Uma função nova também, da versão 2023, é que em alguns casos o paciente ou o cliente vem até a recepção e talvez precise preencher alguma informação, preencher algum cadastro, e nesse caso ele precisa retornar à espera para ser retomado o atendimento depois. Nesses casos nós criamos aqui o botão em espera, onde fica aqui em destaque com a cor laranja, né, essa pessoa que está esperando o seu atendimento. Então, nesses casos aqui, ele não entrará novamente na chamada automática. Então, eu posso continuar trabalhando normalmente até que a pessoa retorne e eu dou 2 cliques aqui em cima e retomo o atendimento que estava pendente. Por último, nós podemos finalizar esse atendimento, o procedimento padrão. Então, eu chamo, preencho as informações e ao fim do atendimento eu encerro ele. Alguns recursos interessantes também é que os usuários administradores, aqui pelo atendimento, têm também a opção de gerar algumas informações aqui, alguns relatórios. Então, vamos selecionar um período um pouco maior aqui. Aqui eu tenho alguns detalhes sobre alguns atendimentos realizados. Então, talvez algum usuário, alguma pessoa ali solicite alguma informação e você precise verificar quando foi a visita dela, quando ela foi atendida, por quem foi atendida, qual o horário, se existe alguma observação. Então, na própria tela de atendimento, nós vamos ter aqui essa opção. Também, no painel de usuário, será possível mudar algumas configurações. Por exemplo, alterar a sua senha, escolher a sua foto, que principalmente vai aparecer lá no totem, né, caso você utilize a seleção de atendentes. Temos também aqui o cadastro de pendências. Então, se alguém tiver algum atendimento agendado, né, que não vai precisar passar pelo totem, pela emissão das senhas, nós podemos adicionar uma pendência a qualquer momento, seguindo as regras aqui de horário, data. Posso já selecionar previamente um tipo e até mesmo dar um nome ou uma senha para esse atendimento. Uma vez que nós finalizamos a parte do atendimento, vamos agora ver como ficam as chamadas lá na TV. Então, nós fizemos a chamada ali no terminal de atendimento e aqui nós temos agora a chamada da senha. Todas as cores que você está vendo aqui são personalizáveis. Então, o laranja claro, o cinza, são
parâmetros que nós selecionamos aqui na nossa apresentação. Você pode colocar a cor e as escritas que você quiser, né? Vamos só aguardar aqui a finalização das chamadas que estão pendentes para vermos a tela principal. Aproveitando já que estamos tendo essas chamadas aqui, você deve ter notado que essas chamadas estão ocupando a tela inteira nesse momento. Isso também é um parâmetro. Se você não quiser que essa chamada ocupe a tela inteira, para não ficar talvez por cima dos vídeos ou da multimídia que você esteja usando, nesse caso é só ativar um parâmetro onde ele vai usar apenas a parte direita da tela, não vai ficar em nenhum momento por cima do vídeo. Essa então é a tela que ficará aberta lá no painel da televisão. Todas as cores, logomarca, né, esses painéis e as informações inferiores são todas personalizadas. Então aqui você vai colocar o logo da sua empresa, vai cadastrar uma mensagem aqui que você desejar. Essas cores de destaque aqui, por exemplo, não são obrigatórias, você pode colocar quaisquer cores aqui que desejar, né? E aqui embaixo, nessas informações que estão passando, existem duas possibilidades interessantes. Ou você pode cadastrar avisos, então você vai colocar a informação que você quiser ali, ou poderá utilizar RSS. Então, se você quiser pegar informações diárias ali, ao vivo, Globo, Record, SBT ou outra fonte de notícias RSS, basta cadastrar, né, uma ou mais, e você sempre vai ter aqui informações atualizadas na barra inferior. Com relação ao multimídia, aqui nós estamos utilizando a integração com o YouTube. Você pode colocar vídeos, playlists e até mesmo canais ao vivo passando pelo YouTube. Pode também colocar arquivos locais. Então, se você quiser criar uma pasta lá no servidor com suas imagens, com seus vídeos, tranquilo também, bem fácil de fazer isso. E uma terceira possibilidade, que é muito mais ampla, é a utilização do HTML. Então, ao utilizar HTML, você pode pegar outras fontes de streaming, pode fazer integração com redes sociais, e se você tiver um pouco mais de conhecimento, pode utilizar a criatividade para construir qualquer material multimídia que quiser passar aqui na TV. A última parte da nossa apresentação, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre as estatísticas que são geradas no sistema. Agora nós vamos entrar como administrador e vamos visualizar aqui as estatísticas desses atendimentos. Lembrando, nosso sistema é multi-unidades, então se você tiver 5, 10, 20 unidades, não é necessário que você tenha um servidor para cada unidade. Se você colocar o sistema na nuvem, você vai poder operar e visualizar as estatísticas sempre de forma centralizada. Nesse exemplo aqui nós temos apenas uma unidade cadastrada, estamos analisando as informações apenas de janeiro de 2023 e é óbvio que como é uma base de testes, né, as informações aqui talvez não façam tanto sentido, como é o caso desse tempo médio de espera. Mas aqui nós conseguimos ter uma ideia do tipo de informações que nós conseguimos acessar. Podemos ver os totais de atendimentos, quantas senhas têm sido emitidas por QR Code ou comparado aqui com as senhas impressas, então dá uma boa ideia da economia que está sendo realizada. Temos também aqui o setor que é mais requisitado. E aí temos muitos outros gráficos que vão dar detalhes sobre o tempo médio de espera, que é o tempo da emissão da senha até a sua chamada, e também no tempo médio de atendimento, que é o tempo da chamada da senha até a finalização do atendimento. Então, nós vamos poder ver isso por dia da semana, por setor e por usuário. Então, nós conseguimos até ir no nível do usuário para ver a produtividade deles. Temos também aqui os fluxos, tanto de horas como por dia do mês. E além dessas informações aqui, você pode exportar uma lista completa com todos os detalhes dos atendimentos para Excel. Então, se você pretende manipular alguma informação, criar algum relatório sobre os atendimentos, é possível fazer isso também no Excel. Além disso, o nosso banco de dados também fica disponível para você fazer a integração com qualquer sistema de BI, se desejar, né? Fazer o cruzamento dessas informações com outras importantes. Além das estatísticas, nós temos também algumas formas de relatório. Por exemplo, lembra que nós falamos da importância de identificar o nome ou o código do cliente, né? Então, vamos colocar aqui, selecionar o nome
e pegar um período aqui de 1 ano para visualizar as informações. Então, eu consigo, no nível de cliente, ter as informações de quantas vezes ele foi atendido, qual foi o tempo médio de espera e de atendimento dessa pessoa, qual o setor que ele mais frequenta, qual a unidade que mais frequenta. E aqui nós temos ainda uma listagem de cada um dos atendimentos, desde a hora da emissão, quanto tempo ficou esperando, quanto tempo ficou em atendimento, quem atendeu, né? Então, são detalhes que podem ser bastante importantes aqui. De forma geral, é óbvio que o sistema tem muitas outras coisas que precisam ser exploradas, mas aí são assuntos que já entrariam no treinamento e não na apresentação, né? Cada um dos detalhes, cada um dos parâmetros. Então, se você tem alguma dúvida específica, não esqueça de entrar em contato, tirar as suas dúvidas, que será um prazer para nós ajudar você. Por enquanto, nós agradecemos a sua atenção durante essa apresentação. Qualquer dúvida, vamos estar à disposição para ajudar você.